com muita alegria que iniciamos mais um podcast da ACEDOC, um projeto incrível, pensado com muito carinho para você e toda a comunidade acadêmica da Univangélica. Eu, Jader Teruel, sou diretor de Educação à Distância da Univangélica e estou tendo a honra de conduzir esse bate-papo com o professor Leandro, professor do curso de Medicina, também subcoordenador da tutoria e alguém que se envolve muito com a instituição, tem um projeto lindo na capelania, que é voluntário, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. E hoje nós somos desafiados a falar sobre um tema que eu acho incrível, é um tema que conecta teologia, que conecta trabalho, que conecta fé, e faz todo sentido para aquilo que a gente vive, não é mesmo? Nós vamos falar um pouquinho sobre como integrar fé e trabalho. E com base na obra do Timothy Keller, para os mais íntimos, Tim Keller, né? E Tim Keller, pastor presbiteriano, na cidade de Manhattan, nos Estados Unidos. Um ministério incrível. Eu te estimulo a pesquisar mais sobre o pastor Tim Keller e também sobre os seus livros. Ele tem muitas obras. Eu vou aqui já deixar uma segunda dica, fora o livro que a gente vai trabalhar, né? Deuses Falsos ou Ego Transformado, são dois livros maravilhosos que transformaram a minha vida. E essa obra que faz, com certeza, uma divisão de antes e depois que a gente lê, que a gente consome todo esse conteúdo. Professor, obrigado pela sua presença, estou feliz de ter esse bate-papo junto contigo e seja bem-vindo. Obrigado, fico feliz de ter sido convidado, espero estar aqui contribuindo, compartilhar um pouquinho dessa obra, né, do Timothy Keller, que é uma obra realmente muito impactante. E você citou o Ego Transformado, eu costumo referir a ele como pequenos livros e grandes mensagens, que é um livrozinho pequenininho, mas a mensagem é enorme. É fantástico e fez uma grande diferença na minha vida. E foi o livro que me apresentou o pastor Tim Keller. E a partir dali, depois que você consome as primeiras páginas, fica impossível não consumir todo o material dele. O pastor Tim Keller nos deixou em 2023 um legado enorme, tanto no âmbito pastoral. A Igreja Presbiteriana de Manhattan tem um papel incrível, um projeto muito voltado para missões urbanas, vale a pena conferir. E deixou também um legado, né, como escritor, como autor, como palestrante, a sua dinâmica na escrita, conectando assuntos da teologia, mas de maneira fácil, né, muito tranquila, muito leve, faz a diferença, e faz a diferença hoje no mundo todo. Temos muitas obras em língua portuguesa e vale muito a pena. Entrando, claro, para aquilo que a gente veio fazer, que é debater, conversar, dialogar sobre esse livro, e o nosso objetivo aqui não é fazer com que você não precise ler o livro. Pelo contrário, nosso objetivo aqui é que, ao final do podcast, você corra comprar o livro, né, emprestar de alguém. Olha, eu uso aqui no Kindle, mas você pode preferir, né, as páginas ali, o cheirinho do livro, e que possa te ajudar também na compreensão como um todo. Como a gente pensa na obra, eu gosto da divisão, né, que foi feita pela editora e pelo autor. Está dividido em 3 grandes partes, né? Uma primeira parte que trabalha muito essa visão da vocação como algo divino, do trabalho na perspectiva divina, isso conectando, claro, essa visão bíblica, né, que o trabalho é parte integrante do plano de Deus e ele compõe o espectro de relacionamento com aquilo que nós entendemos como vocação. Então, o primeiro bloco do livro vai apontar para ele. O segundo bloco fala sobre o pecado, fala sobre como a nossa separação de Deus afetou a nossa relação com o trabalho. E é muito interessante a gente ter essa percepção, porque conecta com o nosso dia a dia aqui. O terceiro bloco fala sobre esse tempo de redenção, de renovação, como ressignificar o trabalho a partir do olhar para as Escrituras, para o Evangelho, para Jesus. Então, é uma caminhada, é uma jornada muito interessante e que eu entendo que vale a pena e vai, com certeza, te ensinar muito sobre essa relação fé, trabalho, propósito, vocação. E são temas muito importantes para nós, naquilo que nós fazemos na instituição a qual estamos, né? Nós servimos uma instituição confessional e isso envolve muitos aspectos, isso é muito importante. Professor, pensando um pouquinho nessa dinâmica do contexto do trabalho como algo que é parte integrante do plano de Deus para nós,
eu fico percebendo como a nossa cultura hoje está afetada e distorcida. Porque é muito comum a gente, né, ouvir frases e falas sobre o trabalho bem jocosas, negativas, né? Não, olha, eu estou esperando a sexta-feira porque eu não aguento mais. O trabalho como esse fardo, o trabalho como algo que praticamente eu sou obrigado a fazer e só faço porque eu preciso trocar essas horas por um pouco de dinheiro para o meu sustento. E esse trabalho como enfado, né? E nessa primeira parte, Tim Keller faz esse diálogo olhando para a perspectiva bíblica, né? O olhar para o Gênesis e como isso está organizado no mandato cultural em Gênesis 1, como isso está organizado nas funções do próprio Deus, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho do professor, como o professor vê isso, não só no ambiente com os nossos alunos, na sala de aula, mas na vida mesmo, do quanto a nossa sociedade vive hoje um olhar distorcido sobre a nossa relação com o trabalho. Muitas vezes a gente vê realmente o trabalho como esse algo penoso, algo sofrido, algo desgastante, né? Que acaba sendo realizado só na perspectiva de receber a remuneração e cumprir aquela função e esperar, como você disse aí, né? O famoso sextou, né? Vamos esperar a sexta-feira chegar para poder então ter o momento feliz, né? Então o filósofo, o Clóvis de Barros, que ele fala que a pessoa às vezes trabalha a semana inteira na perspectiva da sexta-feira, que aí ele vai ter a hora feliz, porque a felicidade não pode estar em realizar o trabalho, durante o trabalho, porque aí fica parecendo que toda a realização do trabalho é uma coisa chata e quando acaba o trabalho, aí sim eu vou começar a ter algo que me faz feliz, né? E é exatamente isso que o Timothy Keller traz, né? Esse paralelo. A gente pode encontrar significado no trabalho, no que a gente faz, que é exatamente o oposto de muitas vezes o que a cultura traz para a gente, né? Então, ver o trabalho como algo gratificante na perspectiva, né, que Deus traz para a gente, é algo gratificante e eu sou grato, por isso eu desempenho essa função, não na perspectiva de receber algo em troca, porque aí vai ser realmente cansativo, penoso e vai estar dizendo às vezes das habilidades, das capacidades, quando na verdade o Timothy Keller ele até faz esse paralelo na cultura, às vezes algumas determinadas profissões são subjugadas e outras muito enfatizadas. Algumas profissões são muito valorizadas e outras não. Aí ele faz o paralelo lá com o que era antigamente e tudo mais, mas aí eu acho até interessante o exemplo que ele cita de um porteiro, esqueci o nome agora, mas ele fala do trabalho desse porteiro, como ele era desempenhado e como as pessoas gostavam e se sentiam gratas de estar ali na presença dele, como ele era grato de desempenhar essa função, né? Então, muitas vezes fala assim, do que você trabalha? Eu sou um porteiro. Às vezes a pessoa pode até sentir vergonha mediante o que a cultura impõe, né? De subvalorizar determinados tipos de trabalho, Sim, mas sim. todo trabalho é digno, que é como ele começa já dizendo, a dignidade do trabalho, né? Entendendo isso, a gente vai desempenhar essa função com mais amor, né, com mais dedicação, e isso vai ser expresso e revelado através das nossas ações, assim como esse porteiro, né, algo que modifica o ambiente simplesmente da forma como a pessoa expressa o seu desempenho ali, não só para receber mérito e Uma demérito. troca, né? Eu acho interessante que na primeira parte do livro ele constrói essa percepção falando sobre Deus. E é interessante porque ele apresenta o Deus como, primeiro, um jardineiro, né? Então, na perspectiva de que Deus também tem o seu trabalho. Isso. Deus está trabalhando em prol de um propósito. Depois, o próprio Deus, aí já, né, em Cristo Jesus, como um carpinteiro. E isso precisa fazer sentido para a gente, e é um dos objetivos que ele trata na primeira parte. Desse olhar do trabalho como parte do plano de Deus. Em Gênesis, né, ainda em Gênesis, ali no capítulo 3, capítulo 1 a gente chama do mandato cultural, que fala sobre o papel do homem, né, e ali já tem um sobre dominar, você ter um papel funcional naquele ecossistema que estava sendo construído em Gênesis.
E lá no capítulo 3 fala muito dessa função do homem e o trabalho do homem junto à criação, e aponta para um olhar, né, divino para o trabalho como algo conectado a propósito, a ter significado, né? Só que eu entendo que muitas vezes uma teologia mesmo, uma compreensão rasa sobre aquilo que nós chamamos na teologia de teologia do trabalho, ou teologia da vocação. Ah, Lutero usou muito essa expressão da teologia da vocação, e é interessante que ele fala, ele relaciona, né, os fazendeiros, as figuras que trabalhavam no serviço rural com o ministério pastoral, e ele fala, olha, essas vocações estão em mesmo pé, né? Se feitas com um propósito para a glória de Deus. E essa relação da vocação, quando a gente olha para o que acontece ali em Gênesis, eu entendo que há uma distorção, porque muitas construções culturais colocam a realidade teológica, bíblica, como o trabalho sendo fruto de um castigo. Foi aquilo que foi usado para penalizar o homem, né? Até a gente escuta as brincadeiras, né? A culpa é de Adão e Eva, era para a gente estar no jardim sem fazer nada. Bem, não é isso que está na Bíblia, nós não estaríamos lá sem fazer nada. Nós tínhamos muito trabalho a fazer naquele jardim, e isso aponta um pouco de como Deus correlaciona o trabalho na nossa vida diária com a percepção de propósito. E eu acho que aí, a segunda parte do livro, o Tim Keller é cirúrgico, que ele faz uma conexão do quanto a nossa atitude de rebeldia contra Deus, com o pecado, nos afasta de Deus e faz com que a gente perca o referencial de propósito. E aí a gente começa a correlacionar o trabalho com elementos que nós criamos. E ele chama no livro, ele relaciona no livro como deuses, né? São ídolos pessoais, como o trabalho sendo aquilo que projeta ídolos, né? Então, o que me motiva, o propósito do meu trabalho é o status, o propósito do meu trabalho é o dinheiro, o propósito do meu trabalho é a conquista pessoal, é a minha colocação dentro da sociedade. Essa visão distorcida do que é o trabalho para nós está muito ligado à nossa distância de Deus. A gente perdeu o referencial de Deus. E aproveitando esse ambiente que a gente está falando aqui com docentes, né, com educadores, eu vejo muito isso refletido na forma com que nossos alunos, nossos companheiros, as pessoas ao nosso redor, dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes lida com a frustração. Como o referencial de propósito está distorcido, está ligado a status, a recursos, a posição social, muitas vezes, quando eu tenho que lidar com os dissabores do trabalho, que é normal, a gente está na labuta diária, né? A frustração ela aumenta, e aí nós temos um índice de pessoas que se sentem absurdamente infelizes no seu ambiente de trabalho e colocam na conta do trabalho, do que exerce, a frustração. Quando essa conta não é o trabalho que é o culpado, mas sim o propósito, o que está motivando, né? O professor vê isso, e como o professor vê isso também nessa nova geração, que tem uma relação com o propósito, que busca um propósito a qualquer custo, mas ainda assim não consegue encontrar propósito no trabalho. A gente vive, inclusive, uma dificuldade hoje com mão de obra, etc., porque essa relação está distorcida. Bom, o Timothy Keller realmente, acho que você usou bem o termo, né? Foi cirúrgico, quando ele cita lá o texto de Gênesis, né? O texto que ele usa é aquele que ele vão, frutifiquem, encham a terra, e aí é bem aí onde acontece essa inversão, né? Então, a ideia de Deus para nós era ir e gerar fruto. Só quando o pecado entra, então gera essa inversão e deterioração desse valor. Então, o que era a ordenança vai e gere fruto, é invertido na perspectiva do eu, do pessoal. Então vá e desfrute do fruto, coma o fruto. Você precisa ser servido e não mais servir. Então aí mudou a perspectiva do trabalho, que era de servir, de continuar a obra de Deus, né? De ser coparticipante através das nossas diversas profissões, seja professor, médico, engenheiro, independente da profissão, é uma oportunidade de estar coparticipando com Deus na obra, né, da criação, servindo.
Mas aí essa inversão nos trouxe a perspectiva do individualismo. E aí eu acho que é onde afeta, porque tem até um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, ele tem um livro que está bem discutido, muitos conhecem, que chama Sociedade do Cansaço, que é exatamente uma sociedade pautada em desempenho, cujo o objetivo é se superar cada vez mais, e isso vai gerando esse desgaste, ansiedade e frustração, porque a competição é comigo mesmo. Isso. Então, eu sou o meu maior desafiante, então eu tenho que me superar, e isso vai gerando sempre aquele desempenho, e muitas vezes há um esgotamento, né? A gente vê muito falar em esgotamento, burnout, ansiedade, então coisas desse tipo, a saúde mental vai ficando deteriorada, uma vez que nós mesmos, nessa perspectiva dessa sociedade do cansaço, estamos criando desafios, às vezes, intransponíveis para nós como seres humanos. E muda a visão se eu tiver um entendimento de que eu já recebi tudo que eu precisava de Cristo, de Deus, e eu agora faço pautado numa gratificação, então eu sou grato, por isso eu faço. Então eu não preciso de um desempenho para aquilo ser bem recebido. Então, eu estou fazendo independente se vai ser ter um reconhecimento humano ou não. O que motiva é diferente. Eu já estou pautado na gratidão de reconhecer a minha identidade em Cristo. A minha identidade seria, deixa eu me explicar um pouco melhor, seria assim, muitas vezes o desempenho é para construir uma identidade, uma imagem, uma perspectiva de quem a gente pretende ser. Perfeito. Uma vez que a gente entende a nossa identidade, quem nós já somos em Cristo, então a gente caminha por quem nós já somos e não nos frustramos com quem poderíamos ser, porque já sabemos quem somos. Então aí elimina, né, um pouco essa chance, né, o comportamento, a forma como a qual encaramos o trabalho, porque não vamos caminhar mais esperando ter um reconhecimento. Já somos reconhecidos e por isso fazemos. E pegando um gancho nisso que o professor falou sobre vivermos um tempo onde a sensação ou a expectativa de que o trabalho nos defina tem adoecido. Isso. Porque nessa construção onde a sociedade, os nossos comportamentos sociais estabelecem que o trabalho fala mais sobre mim do que eu mesmo, é uma construção doentia e não reflete o evangelho, não reflete aquilo que Deus espera de nós e construiu para nós nesse plano. É perfeito, e eu acho interessante que o Tim Keller faz essa relação, e quando ele questiona isso, ele cita também a palavra equilíbrio, né? E faz a conexão com o descanso. Poxa, uma das questões que comprovam que Deus esperava de nós uma relação saudável com o trabalho é que ele também pressupõe o descanso na sua palavra, né? Então, olha, o trabalhar é importante, mas o descansar é importante. E, em outras palavras, é necessário ter equilíbrio para que o trabalho ocupe o espaço que ele precisa ocupar, nos tornando parte do projeto de Deus, e não fique uma relação desequilibrada. Afinal, não é o trabalho que nos define, não é aquilo que nós fazemos ou como fazemos. Nós já estamos definidos como filhos de Deus, escolhidos por Deus, amados por Deus, e agora nós podemos desfrutar disso como parte da obra de Deus, aonde nós estamos inseridos. E quando ele fala desse princípio do sábado, do descanso, eu achei muito interessante porque ele remete a uma visão de que no equilíbrio mora a bondade de Deus em relação ao trabalho. Demonstra o quanto Deus não foi punitivo. Deus não olhou e falou assim, agora vocês vão ter que trabalhar, né? Não seguiram as regras, agora é 6 por 1, jornada pesada. Não, e assim, 7, né, trabalhar todos os dias, cansaço, sol sobre a sua cabeça, aquela coisa toda, mas eu vejo uma intenção de Deus de ser amoroso, de ser cuidadoso, e o descanso, o sábado, né, que aí não necessariamente o sábado, mas esse dia de descanso, o 7º dia, simboliza esse cuidado de Deus, esse olhar de Deus para equilíbrio. Porque afinal, quando a gente olha no texto bíblico, Deus não precisava descansar, né? Deus não estava cansado. Poxa, ele não estava. Ele é onipotente, onipresente, ele não estava cansado. Mas ali é didático, né? Deus foi extremamente didático e falou, olha, então,
Vamos descansar, porque essa é uma parte importante de todo o trabalho. Eu estava vendo uma entrevista com o Tim falando sobre esse livro, e ele cita um exemplo na igreja dele, em 2020, que ele recebeu, como membro da igreja, um ator de Hollywood, e depois de alguns meses frequentando, esse ator procurou ele, falou assim: então, pastor, eu queria orientações sobre como eu vou fazer com o meu trabalho agora que eu sou cristão, agora que eu entendo o quanto Deus me ama, a obra de Jesus por mim, né? E ele começou a ficar preocupado se o entendimento daquele ator era sobre o seu trabalho não ser adequado, ou ser um trabalho impuro, né, que não se conectasse. E ele fala de que a mente teológica já preparou a resposta, mas depois o coração dele foi refletindo sobre o quanto o desejo daquele homem que tinha encontrado Jesus era de encontrar uma forma de se satisfazer em Deus através do seu trabalho. E aqui tem um ponto, professor, que como o professor vê essa nossa necessidade, ou o que compõe para nós hoje, a satisfação em Deus. Porque eu acho que um dos aspectos é que a gente busca satisfação em Deus para muitas coisas. E trabalho está lá embaixo. Parece que o trabalho na nossa vida não consegue expressar para nós, na cultura atual, o quanto Deus nos ama. Como o professor vê isso? E se o professor já tiver um entendimento assim, de como a gente pode provocar um olhar diferente para o trabalho, como sendo o trabalho também uma forma da manifestação do amor de Deus por nós. Bom, o trabalho, né, muitas vezes realmente não é visto como algo gratificante, algo de satisfação em Deus, né, de ter essa gratidão exatamente naquela perspectiva de ídolos, né, porque o trabalho é visto às vezes como um meio de eu ter uma satisfação, então é algo necessário para que eu atinja o meu objetivo. Então, para que eu compre determinada coisa que eu almejei, para que eu consiga fazer determinada viagem, então são coisas que vão trazer satisfação pessoal do indivíduo e não necessariamente do coletivo. A perspectiva do trabalho na perspectiva cristã, a perspectiva que Deus nos traz, é que é uma oportunidade de servir. Então, eu sou grato, eu encontro satisfação porque eu estou servindo. Eu estou fazendo algo mais do que eu faço só para mim. Trazendo um pouco para a biologia, né, vai dando exemplo assim, quando você faz uma boa ação, quando você vê uma boa ação, isso libera um hormônio chamado ocitocina, ele causa uma sensação boa, uma sensação de prazer. Então isso mostra que nós somos relacionais. Então quando tem um abraço, quando nas relações, essa ocitocina é manifestada. E aí a gente entende, né, aquela frase, é melhor dar do que receber. Quando você presenteia alguém, às vezes até com um presente de um valor que para nós mesmos a gente não compraria, mas para o outro, e ver a satisfação do outro, isso nos causa uma satisfação como se aquilo tivesse sido comprado para nós. Então, esse entendimento, né, essa transformação de entendimento do trabalho faz com que eu enxergue essa oportunidade e desfrute desse prazer de estar com as capacidades, habilidades que Deus me permitiu adquirir, está transferindo e passando para outras pessoas. E aí, nisso, eu encontrarei a minha satisfação. Não por algo que eu vou receber em troca, mas por estar manifestando uma imagem conforme a semelhança. Nessa linha, é interessante que ali, da segunda para a terceira parte do livro, ele estabelece alguns aspectos que eu acho muito importante, né? Que é, de fato, a capacidade do trabalho de promover tanto aspectos de comunidade como o desenvolvimento de relacionamentos. O trabalho como um ambiente que a gente constrói uma percepção comunitária de serviço mútuo, de que o bem, para mim, precisa ser também o bem comunitário. E agora eu posso encontrar propósito em serventia naquilo que eu sirvo. Ah, Jader, mas eu estou dentro de uma função administrativa, eu estou aqui, né, todos os dias, na minha rotina pesada, eu chego, falo com 2, 3 pessoas e vou embora. E aí uma palavra que eu trago para o nosso debate aqui, que fica muito claro nas entrelinhas do livro, é a necessidade de intencionalidade. De a gente compreender que não vai ser dormir um dia, acordar o outro dia, não, agora eu trabalho para mim, eu vejo o propósito, eu entendo que é a minha vocação,
mas precisa ter uma intencionalidade de ressignificar. Como? Olhando para Deus, para a palavra, para Cristo, mas também sendo intencional em transformar o trabalho, aquele ambiente, aquele momento, em um momento que eu quero me conectar, eu quero desenvolver comunidade. Né? A expressão que ele usa é uma comunidade ativa e também faz a conexão com os relacionamentos, porque no trabalho a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de nos relacionarmos com pessoas e com situações que nós não temos no dia a dia dos nossos lares, das nossas igrejas. Então nos expõe uma capacidade relacional e aí a intencionalidade nas nossas ações, eu acho que faz toda a diferença. Um ponto que ele também conecta sobre esse trabalho intencional e um desejo nosso de ressignificar mesmo, de falar, não, isso tá errado, eu preciso trazer uma nova compreensão. É um olhar também do trabalho como promotor de justiça. Nós temos a condição, enquanto trabalhamos, de promover valores, princípios que expressam justiça, cuidado, bondade, amor. E é uma forma de também evidenciar a ação de Deus em nós. Né? E nesse sentido de justiça e compaixão, como o professor vê na dinâmica mesmo da sala de aula, né? Como a gente lidar com a prática da justiça, da compaixão, sendo intencionais naquela comunidade que está, naquele grupo que está estabelecido, e fazer dessa forma o trabalho do docente, né? O nosso trabalho como educadores, também refletir uma percepção saudável para o aluno, né? Para quem está ao redor, porque é muito comum a gente ver muitas vezes nós mesmos, professores, né, penalizando o trabalho, quanto isso é difícil, quanto é cansativo, quanto a gente não aguenta mais, né, o comportamento dos alunos, a prática, se esses alunos estão ou não engajados, etc. Mas tem como nós sermos promotores de compaixão, de justiça, de bons relacionamentos, também dentro de sala de aula, como o professor vê isso? Com certeza, né? É até interessante a gente pensar, quando a gente pensa no título do livro, Integrar Fé e Trabalho, muitas vezes dá uma perspectiva assim, agora eu vou trazer um ambiente religioso para a minha sala de aula. Então eu vou começar, às vezes, a fazer uma oração com os alunos, vou usar termos pautados em religiosidade, mas não é isso, é exatamente essa intencionalidade. Então o Timothy Keller trabalha bem isso, que o trabalho vai nos trazer exatamente uma transformação de entendimento, e através dessa ferramenta do trabalho a gente pode passar essa expressão de quem nós somos. Então, se eu tenho uma vida integral como cristão, eu vou expressar isso em todas as áreas. Então, eu vou dar minha aula como professor, eu tenho que ter minha responsabilidade, aprender o conteúdo, de ter um entendimento, de passar a matéria, mas mais do que isso, eu estou ali estabelecendo conexões, estabelecendo relações. Então, é muito diferente, às vezes, um aluno que sabe o conteúdo, que aprendeu aquilo, que é totalmente eficiente em desempenhar uma função. Mas, às vezes, ele não tem o entendimento de que é preciso estabelecer conexões e priorizar relações. E aí ele acaba sendo um ótimo funcionário no sentido de desempenhar uma função, mas é péssimo nas relações. E isso vai depor contra ele. Por mais que ele tenha o conhecimento, ele não tendo esse entendimento transformado das relações, da perspectiva cristã de servir, ele não consegue estabelecer conexões, porque ele está preocupado apenas em mostrar quem ele é e não em servir. Aí eu acho que essa é a diferença na postura de uma sala de aula de um professor cristão, né? Então ele vai passar não só um conteúdo, mas também uma imagem de um ser humano, mostrar para os alunos, olha, também sou ser humano, você é ser humano, nós somos seres humanos, erramos, eu não sou perfeito, eu não sou um ser superior a vocês, estamos aqui para aprendermos juntos e compartilhar conhecimento. E o ambiente justo, né? Na perspectiva, precisamos ter responsabilidade com o que fazemos, mas não precisamos ser muito autoritários em tal sentido, ouvir o aluno, falar, olha, eu não preciso ouvir o que você tem para me dizer, minha função aqui é te ensinar, pronto, ensinei. Mas são realidades diferentes. Sim. São realidades, a gente às vezes está numa sala de aula, varia a quantidade de alunos, né? A gente não sabe a realidade de cada um. O que ele passou para chegar até ali? O que aquele aluno está passando? Às vezes ele está com um desempenho ruim, não por falta de interesse, por falta de
de estudar por falta de fazer algo, mas por estar passando por problemas pessoais que muitas vezes a gente não sabe. E dependendo da palavra que eu, como professor, libero na vida daquele aluno, eu posso desestimular. Mas se eu tiver a sensibilidade de entender que ele também é um ser humano e passa por dificuldades assim como Sim. eu posso estimular E ele. pegando um gancho, professor, e é aí que eu queria chegar, de que muitas vezes a nossa visão distorcida sobre o nosso trabalho é projetada nos nossos alunos, né? Então, como a nossa relação com o fazer, com o realizar é uma relação de troca, a gente espera que os nossos alunos sigam o mesmo comportamento, né? Que eles se relacionem com o andar da disciplina, do conteúdo, nessa relação de troca. Então, é quase que uma conta matemática, é quase como um olhar fordista, né? Olha, nós estamos numa linha de produção, você, aluno, tem que entregar isso, se você entregar isso, você vai receber isso, que são as notas ou a aprovação. E quando a gente ressignifica o trabalho, coloca elementos como servir, como promoção da justiça, como um elemento de promoção da dignidade. Isso. Eu gosto de pensar o texto, a passagem que Jesus, com o endemoniado gadareno, né? Daria para falar muito sobre essa passagem, mas que quando Jesus opera o milagre, né? Liberta aquele homem, algumas pessoas que estavam ali vendo vão para a cidade chamar a cidade, porque está acontecendo algo. E quando eles voltam para reclamar com Jesus que Jesus tinha restaurado aquele homem, o texto diz que o homem se encontrava restaurado, limpo, com suas roupas, sentado aos pés de Jesus. E eu acho fantástico a percepção de que Jesus não operou só um milagre quanto à libertação, Jesus restabeleceu a dignidade daquele homem. Então agora ele não estava mais nu, sujo, jogado em qualquer canto. Ele estava agora vestido, lúcido, limpo, próximo das pessoas, ou seja, aos pés de Jesus. E nessa promoção da dignidade, nós temos uma oportunidade muito grande enquanto trabalhamos. Porque as nossas conexões diárias é isso, nós não sabemos o contexto que o outro está inserido, mas independente desse universo, nos nossos papéis como docente, como professor, como gestor, nós podemos e devemos promover o ver o outro. Ver o outro a partir da projeção de resultado. E aqui eu entendo que para nós, como instituição de ensino, docentes, educadores, é muito importante ter uma visão adequada do que é o trabalho, dessa relação fé e trabalho, né? Porque nesse olhar, e eu acho que o livro é fantástico, por isso leia, não deixe de ler, estude esse livro, nos ajuda a organizar isso, a nos traz um entendimento melhor que vai surtir efeito, com certeza, dentro das nossas salas de aula. A gente vai ver para além, né, do aluno que está ali para trocar comigo um resultado de conhecimento. Eu acho isso fantástico e isso promove justiça, promove dignidade, promove compaixão e muda as histórias dos nossos alunos, né? Falando dos milagres de Jesus, né? A gente pensar assim, olhando a visão geral dos milagres deles, os milagres não foram para gerar estagnação na vida das pessoas, mas para que elas saíssem da condição de estagnadas para uma condição de movimento, né? Que o reino traz essa perspectiva de movimento. Se a gente olhar o conceito de trabalho na física, né, é uma força aplicada sobre um corpo para que haja um deslocamento. Exatamente. E aí a gente tem que, armazenando energia, a gente tem energia potencial, mas quando há um movimento, isso é transformado em energia cinética. Muito então, a gente vê que se a gente desperdiçar o nosso potencial, a gente não realiza trabalho, não faz aquilo virar uma energia cinética. Muitas vezes a energia é dissipada só na forma de calor, mas ela sendo aplicada de forma correta, a gente vai tirar da estagnação aqueles que estão precisando ter, né, uma orientação para um caminho para que entrem em movimento. Muito bom, muito bom. E aqui eu lembro de um jogo de palavras que na teologia a gente muitas vezes fala sobre o que é serviço e o que é trabalho, né? Muitas vezes a gente trata tudo como serviço e perde a compreensão do que é trabalho nessa perspectiva bíblica de provocar movimento, né, e provocar transformação. Então é muito mais do que compartilhar conhecimento, o professor ou o gestor lidar ali com as decisões, gestão de pessoas e etc. Mas é a gente poder, de fato,
provocar movimento em prol da justiça, da compaixão, fazer diferença, causar transformação em tudo que está ao nosso redor, e é presente de Deus. Essa visão também que eu acho muito incrível, que o livro nos deixa extasiado, que é uma percepção mesmo de que poder viver o trabalho desta forma é um presente de Deus para nós. Imagina que Deus Todo-Poderoso está nos permitindo fazer parte da sua obra, se conectar com a sua criação e servir a esse propósito. É mais do que a troca, é mais do que aquilo que nos obrigam a fazer. Tem propósito, está ligado à nossa vocação de vida, está ligado àquilo que nós fazemos como vida e não aquilo que nós fazemos para viver. É uma diferença, tem uma diferença muito grande, né? Um dos aspectos que eu acho muito interessante, professor, é que o livro também propõe maneiras, né? Como integrar a fé e o trabalho? Como isso pode fazer sentido para nós? E eu vou voltar perguntando, ainda com a palavra intencionalidade, né? Como que a gente pode ser intencional nessa integração da fé e o trabalho, fazendo um link com o que o senhor falou, sem transformar esse movimento intencional em um movimento que foca em práticas e ritos religiosos, né? Porque no final, integrar fé e trabalho não é abrir todas as aulas como uma oração. Não que tenha problema, não é isso. Mas é muito mais do que isso. Não é nós obrigarmos nossos alunos a ler o Salmo 23 em todas as aulas. Não é, é mais do que isso. Ou até mesmo no ambiente da universidade, né, no campus como um todo, como a gente pode promover, né, a integração de fé e trabalho para além das práticas, ritos ou atitudes que estão mais vinculadas ou relacionadas a práticas institucionais de uma igreja ou de um ministério. Como isso pode ser no dia a dia, essa integração de fé e trabalho, pensando em elementos práticos? Acho que a palavra, né, a gente se resume em entender quem nós somos, a nossa identidade. Voltando ao assunto da identidade, né, que eu já falei isso no começo. Quando eu entendo quem eu sou, se eu sou um pequeno Cristo, um cristão, eu não vou atuar de forma religiosa no meu ambiente de trabalho. Eu já sou cristão, sendo cristão, independente se eu estou num ambiente de trabalho, num ambiente familiar, num ambiente descontraído, com amigos, naquele ambiente eu sou cristão. Então não é o ambiente que me molda, mas a transformação do meu entendimento faz com que, independente do ambiente que eu me encontre, eu tenha a intenção de ser quem eu sou. Então quem eu sou uma imagem conforme uma semelhança, eu tenho um referencial de quem eu devo ser, que nesse caso é Cristo, e eu passo a expressar isso. Então é uma forma de vida, é muito mais do que papéis que a gente desempenha. É uma forma de vida que é expressa e expressando isso intencionalmente acaba sendo visto, acaba sendo observado por outras pessoas que às vezes vão dizer ele tem algo de diferente que eu não sei o que é, mas tem algo de diferente. Sim. Não é nem algo mágico, mas algo assim, na forma de agir, na forma de tratar. Eu não vou ser só um profissional que eu vou agir rígido de determinadas coisas, mas vou ter a sensibilidade como ser humano, como um agente de Cristo aqui, de olhar a vida do outro e compartilhar dessa vida do outro, trocar experiência, né? Assim como no meu ambiente com meus colegas. É muito bom ter um ambiente onde a gente tem essa pluralidade de entendimentos, de conhecimentos, que é uma oportunidade que Deus nos dá de trocar experiência. Igual aqui a gente está trocando experiência. Eu estou aprendendo muito com você aqui, coisas que eu não poderia perder se a gente não tivesse esse encontro, essa troca de aprendizado, né? Seriam assim, as minhas pobrezas são supridas pelas suas riquezas, e o que eu tiver de riqueza eu compartilho para suprir as suas pobrezas. São encontros intencionais para que as pobrezas de um supram as riquezas de outro. E entender que todo encontro é uma oportunidade para isso, né? Eu até peguei a minha anotação aqui, Abraham Kuyper, né, vai dizer o seguinte, que não há nenhum centímetro quadrado, não há nenhum aspecto da nossa vida que Jesus não olhe e diga, é meu. E se é meu, eu posso cuidar, eu cuido.
Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o sentimento nosso, nessa dinâmica de conversa, nós nos encontramos muitas vezes tão cansado, tão estafado, né? E o trabalho, com o tempo, foi se tornando algo tão pesado. Acorda na segunda-feira, parece. O domingo à noite já é bem triste, quase aquele velório, né? A pessoa vai pegando raiva do Fantástico, né? Porque tá desregulado tudo isso, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante, e o Tim Keller é muito cuidadoso, é a gente entender que Jesus vai nos ajudar a mudar isso. Que Jesus ele tá ali para transformar essa relação. E como o Kuyper diz, não há nada que não é dele. E eu olho para como Jesus lidou com os discípulos, né? E mesmo quando os discípulos tiveram as suas crises de identidade, e talvez aqui a gente fala muito de Pedro, né? Quando fala de crise de identidade, Jesus estendeu a mão e eu gosto da passagem onde Jesus, depois que, né, ele encontra Pedro novamente, Pedro tinha um negado, né? E a pergunta que irrita Pedro no começo é: Pedro, tu me amas? Né? E aí ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro fica: não é possível. Por que ele está perguntando isso para mim, né? E ele diz algo para Pedro que estava relacionado à identidade de Pedro enquanto serve. Então pensa que a atitude de Jesus para curar o coração de Pedro foi fazer ele entender que em Jesus ele encontrava propósito. E aí Jesus responde para ele o seguinte, depois da terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro esbraveja, né? Claro, Senhor, tal. Jesus fala para ele assim: então cuida das minhas ovelhas. Cria uma relação de encontra sentido enquanto você me serve e me ama. E eu quero deixar assim, eu tenho toda a certeza de que você que está cansado, né? Final de semestre, muita prova para corrigir. Olha, não há nenhum quadrado do seu coração que não pertence a Jesus e ele está disponível e ele pode, ele faz com certeza esse ressignificar, né, da nossa identidade, do nosso entendimento sobre a nossa identidade. E assim como ele olhou para Pedro e deu um novo rumo, um novo entendimento, e Pedro ele consegue se encontrar novamente. Agora ele entende quem ele é, quem ele faz parte. É para além do eu vou servir, nós vamos agir, vamos conquistar, porque Pedro tinha aquela esperança, né, de que Jesus ia dominar, ia, né, subjugar o Império Romano. E Pedro entende que está para além. É algo mais profundo, né, algo que vai para dentro do nosso coração e nos reorganiza. E eu tenho certeza que não é desejo de Deus, não é desejo de Jesus que a gente se encontre estafado, cansado e que a gente deixe de ver propósito naquilo que nós fazemos. Na última parte do livro, eu gosto de pensar algo que me chama a atenção, que é o apontamento do Keller sobre a busca por propósito. E eu até anotei porque ele fala algo que é importante. Ele diz o seguinte: o trabalho é uma pequena parte do plano maior de Deus com a redenção e renovação do mundo. Essa frase, para mim, ela diz duas coisas. Primeiro, que o trabalho é uma parte do plano de Deus de redenção, mas ele não é toda a parte. Então, quando a gente encontra significado, nós precisamos encontrar significado para além do trabalho. O trabalho é parte disso e não o todo. Falando em propósito, professor, eu sei que você tem um projeto aqui dentro. O nome é muito legal, ele vai explicar, é Pudim. Dá para ver que eu gosto de pudim, mas não é esse pudim, né? Então, eu entendo também que quando a gente olha para o nosso trabalho, para o nosso servir, para além de nós mesmos, a gente encontra também outras formas de sermos participantes do reino, né? E eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre propósito e sobre como o professor está lidando com esse propósito de servir, de trabalhar nessa identidade que agora está em Cristo, não no trabalho, nos seus projetos, no que o professor vive com a capelania, na prática cristã.
Bom, o nome é interessante, né? Pudim. Esse é um grupo, né, que a gente reúne com os jovens, inicialmente com os jovens do curso de medicina, no qual eu trabalho, mas a gente abre para pessoas de outro curso, e não necessariamente que são cristãos, mas a gente está ali para acolher e está refletindo, né, sobre a vida, sobre as nossos dilemas pessoais, ali mais pautados nos ensinamentos de Jesus, né, na espiritualidade cristã. E esse grupo ele foi criado por um professor, que é o professor Afonso. Hoje ele já não está mais aqui na instituição, ele foi para o Canadá, ele largou a medicina para partir para a teologia, a família, e ele que deu esse nome. E o nome é bem interessante porque pudim a gente tem uma ideia da mesa, né? A mesa é um símbolo relacional. A mesa, então, é um símbolo relacional. E a gente, pensando na sigla pudim, né? Pudim com N no final, é pessoas unidas descobrindo intensas novidades. Então a gente chama de pessoas porque a gente está ali, pessoas unidas descobrindo intensas novidades. Poxa, criativo demais. A gente pensa na perspectiva de pessoas, porque ali não é um ambiente onde eu, Leandro, professor, vou estar trabalhando um conteúdo com o meu aluno. É eu, Leandro, ser humano, com o meu aluno, ser humano, apenas pessoas discutindo nossos dilemas pessoais, nossas aflições, um ambiente de compartilhar a vida, né? Então somos ali pessoas, não temos rótulos de funções a qual desempenhamos, né? Somos apenas pessoas unidas porque a gente entende que o que nos une é o amor de Cristo, né? Que foi sacrificial e derramado por nós, né? E descobrindo intensas novidades, porque o evangelho é uma boa nova, né? Então, por mais que às vezes a gente lê um texto, isso deve já ter acontecido com você, o mesmo texto que você já leu, já gerou uma determinada reflexão, você lê de novo e aquilo vem com um impacto diferente, uma mensagem diferente, um renovo, apesar de já conhecer aquilo ali, já saber às vezes até de cor, mas como eu leio de novo, nossa, eu ainda não tinha tido esse entendimento. Então são novidades intensas porque elas promovem transformações, né? Então a ideia desse ambiente é isso, a gente explorar, né, e cumprir exatamente um propósito, muito mais do que desempenhar uma função, tá ali trabalhando a proximidade, né, e vivenciar isso, porque se a gente entende que nós somos seres relacionais, mas eu não empenho em trabalhar as relações, então perde o propósito, perde o significado. O trabalho fica só enfadonho, que é só desempenhar uma função e querer ter o mérito, né, no final. Mas se eu entendo que é uma gratificação, eu vou desempenhar muito mais do que uma função, mas estabelecer conexões e, quem sabe, estimular alguém aí a ser referencial de alguma forma. E é interessante a gente pensar, né, por que se torna enfadonho. Ele cita até o texto de Eclesiastes, né? Se a gente pensar só no aqui e no agora, o que a gente faz realmente perde sentido. Mas lá no início ele trabalha, né, no início do livro, Timothy Keller trabalha o texto do Tolkien, do Nigel, que ele fala do Nigel, a folha de Nigel, né? Que às vezes ele é perfeccionista, gastou muito tempo para fazer uma folha e não conseguiu ver uma árvore inteira. Mas não era no aqui e agora. E depois ele consegue contemplar isso. Então o que a gente está fazendo aqui, muitas vezes a gente pode não ver os frutos, mas a gente tem que ter a consciência de que por mais que seja cansativo, penoso e a gente possa não ver os frutos, eles estão sendo gerados. E é isso que nos dá esperança e que nos impulsiona, né, a desempenhar. Então eu vou fazer com excelência o que eu faço, não por receber um mérito, uma condecoração, um reconhecimento às vezes agora, mas eu vou fazer o melhor que eu faço porque eu já entendi que eu já recebi e que não é só para o aqui e para o agora, né? Tem muito mais o além. Professor citou os textos que ele traz de Eclesiastes, né? E eu acho interessante quando a gente olha para o livro de Eclesiastes, porque em dado momento a percepção, ele até fala, né, sobre que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a sua ansiedade com que ele trabalha debaixo do sol, né? Então ele está lá questionando o trabalho, todo o esforço, mas parece que a compreensão dele vai melhorando, e aí, dado momento, e está citado no livro também, ele já começa a ver e perceber que a visão dele sobre o trabalho, o sábio está olhando ali em Eclesiastes, ela está muito ligada à falta de propósito. E como ele não vê propósito, ele entende que é um movimento fútil, né? Ele até questiona esse movimento do trabalho. Mas quando ele tem a percepção e ressignifica como
algo que tem propósito, está conectado a algo que nós fazemos, algo pelo qual nós vivemos, né? Nossa obra de vida, participantes do plano de Deus, aí ele encontra satisfação no trabalho, encontra propósito, e é muito, muito interessante. Eclesiastes é um livro que vale muito a pena você ler também, porque nos encontramos muitas vezes naquelas palavras, né? Nós fomos, olha, aqui sou eu estava assim e preciso repensar isso aqui também. Professor, para a gente caminhar para encerrar, Sayers vai dizer uma frase muito conhecida, né, que diz o seguinte: o trabalho não é primariamente algo que fazemos para viver, mas algo pela qual vivemos para fazer. A gente está, nesse momento, como instituição, falando muito de vocação, né? Sua formação exige a melhor a sua vocação exige a melhor formação. E muitas vezes a gente, como relaciona satisfação no trabalho com satisfação ou sucesso na carreira, né? Mas quando a gente olha nessa perspectiva que a gente está conversando aqui, de encontrar aquilo que nós vivemos de fato para fazer, aquilo que vai ser a nossa obra de vida, eu queria pedir para o professor falar um pouquinho, né, de como o professor encontrou algo que ama fazer, entende que faz para Jesus, e isso está conectado a quem o senhor é, e é algo que o senhor vive para fazer, e eu sei que o senhor tem uma história muito bonita na biologia, na docência, e para a gente encerrar, te conhecendo um pouco mais também, mas como foi esse entendimento de que é isso que eu vivo para fazer, e essa é a minha forma de participar do plano de Deus? Como é que foi para você isso? São caminhadas que às vezes vão se entrelaçando, né? E uma vai complementando a outra. Eu sou biólogo e fiz mestrado e doutorado na parte de biologia molecular. E estudando a biologia foi me despertando. Ao mesmo tempo que eu buscava, né, mais relacionamento com Cristo, estudando a biologia, a gente vai entendendo. Por exemplo, eu estudei biologia molecular, que é DNA. Eu tinha que fazer um laboratório de extração de DNA para pesquisa. Aí um dia eu tô lá, um tubinho desse tamanho, você extrai DNA num tubinho pequenininho, e pergunto, será pro meu coordenador, será que deu certo isso aqui? Parece que não tô vendo nada. Leandro, você está trabalhando com biologia molecular, você não vai ver nada. E se a gente pensar, né, no conceito de fé, a gente vê determinadas coisas, mas a gente vive e desfruta daquilo. E ali naquele tubinho tinha um DNA, só que aí eu tinha que depois passar por processo para aquilo ali fosse revelado. Então acho que quando a gente vai caminhando, estabelecendo mais a proximidade, né? Igual você citou o texto de Pedro, muitas vezes, quando ele entende que às vezes ele está distanciado de Deus, ele vai perdendo o senso de propósito. Quanto mais próximo eu estou de Cristo, mais próximo eu estou de Deus, mais eu vou entendendo o senso de propósito. E aí as coisas vão fazendo sentido, eu vou vendo que não são coisas separadas, não são funções separadas, não são vidas segmentadas. É uma vida unificada que precisa ser expressada, né? Aí, e isso a gente vai vivenciando nas relações, né? Até no pudim, eu tinha até esquecido de citar, né? Eu não estou sozinho. Eu comecei, o professor Afonso, depois que foi pro Canadá, ele falou: olha, agora você vai ficar aí com o pudim, você dá seguimento. E Deus vai levantando pessoas para estar ali junto. Aí apareceu um professor que trabalha comigo, o professor Humberto, falou: não, vou te ajudar no pudim. Legal. E aí hoje a gente está junto, né? Então tá eu e o professor Humberto e a gente fazendo esse trabalho. E hoje a gente já está conseguindo ver, né, o trabalho do pessoal da capelania também, muitos outros pequenos grupos de outras turmas, que às vezes não bate um horário com o outro e muitos querem participar. E é muito bom ver esses frutos sendo gerados, né, essas conexões sendo estabelecidas. E que isso se propague, que isso venha, né, a gente tem a oportunidade de estar numa instituição confessional, a gente pode compartilhar isso, vivenciar isso, né, e que isso então propague, para que esses jovens estejam ali num ambiente seguro e que eles possam dar testemunho, abrir suas frustrações, e a gente está ali como também seres humanos para acolher e compartilhar das nossas para que eles sejam fortalecidos. Eu acho que esse é o grande significado da nossa vida, né? A gente tá junto com o outro e entender que eu não estou sozinho. É aquele negócio, parece que minha vida está cheia de problema. Então deixa eu conversar com alguém ali, eu vou entender que os meus estão menores, que existe gente com muito mais problema que eu. Sim. E a gente vai se fortalecendo, né,
assim como um corpo, né, precisa unir as células para e as células precisam se conectar para que o corpo fique vivo, né? Uma vez que uma célula decide multiplicar sozinha, aquilo ali gera um câncer e não é legal, né? Então, a partir do momento que eu quero um crescimento apenas individual, é como se eu desprezasse o corpo e quisesse apenas a minha parte. Aí a biologia ensina que isso é um câncer, que eu preciso estar conectado com o corpo, que o crescimento tem que ser coletivo. Maravilha. E assim, pensando em elementos práticos, ouvindo a história do professor, que eu já imaginava que tinha essa caminhada de percepção, né? É esse entendimento, para você que está nos ouvindo, de que não é um passe de mágica, né? A gente precisa compreender a ação de Deus em nós. Talvez o primeiro passo é a gente aceitar que a nossa relação e percepção com o trabalho está distorcida e que o trabalho perdeu o brilho e a gente não se sente mais parte do plano de Deus enquanto trabalhamos. Quando isso acontece, muitas vezes a gente fala assim, qual que é a solução? Trocar de trabalho, né? E não, muitas vezes, na maioria das vezes, essa não é a solução. Porque se a nossa visão está distorcida, a gente vai levar essa mesma visão para o novo trabalho, ou para a nova função, ou para o novo ofício. E pensando, né, nessa caminhada de percepção, de entendimento desse propósito maior, eu acredito assim, que a gente pode olhar primeiro para essa intencionalidade de ressignificar o trabalho, de entender melhor. Mas a compreensão também de que isso é possível porque nós temos Jesus, o Espírito Santo, conosco nessa caminhada. E acho que essa fala é importante. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós encontramos refúgio em Deus. E por mais que hoje, né, muitas das vezes, os cenários, os contextos nos fazem a viver uma relação com o trabalho doente, né? Jesus continua lá, disposto a nos amar, nos acolher e provocar esse ressignificar. Nós não somos os primeiros, né? Eu também, na minha história, em 2020 eu tive um burnout. Foi um período muito difícil para mim, mas foi um período de olhar para o trabalho e entender que eu precisava de ajuda. Nós precisamos de ajuda, porque é comunitário, né? É em conjunto, não é a célula que está sozinha tentando multiplicar lá. E a ACEDOC, a PROACAD, ela também promove essa disponibilidade. Nós estamos juntos no enfrentamento disso tudo e buscando mesmo ressignificar essa relação com o trabalho, entender que fé e trabalho se integram e isso é bom, isso faz bem para a nossa vida, faz bem para a nossa saúde, faz bem para as nossas relações. E poder aprender com o Tim Keller, aprender com o professor, com esse momento, é presente de Deus. Eu te desafio a ler o livro e eu te desafio a ter intencionalidade no desejo de se relacionar com Deus, de buscar em Deus um significado diferente para propósito, para serviço e para trabalho mesmo. E eu tenho certeza que você vai encontrar essa ajuda. Professor, para a gente finalizar, as suas palavras finais, considerações. Já adianto que eu estou muito feliz, né? Conheci o professor hoje, mas que bom te conhecer, bom saber do seu trabalho, do seu ministério e do quanto Deus tem te usado. Amém. Fico feliz de estar participando, espero ter contribuído, trazido alguma informação relevante, né? Agradeço o convite e o que a gente aprende com o Timothy Keller que não é fácil, né? Assim como a gente aprende com Jesus, né? Que ele nos pede para amar como ele amou. E amar como ele amou é um amor sacrificial, é um amor de entrega, né? E uma entrega, às vezes, pode gerar um pensamento de que se eu entregar tudo que eu tenho, às vezes eu vou perder. Mas se eu deixar de entregar, na verdade, eu vou estar perdendo tudo, né? Que é Deus em minha vida. É nessa perspectiva que ele nos ensina a caminhar. Talvez a gente não tenha reconhecimento, talvez a gente não tenha o aplauso que a gente espera, mas não é por isso que a gente trabalha. Não é esse o propósito. O propósito é revelar quem nós somos em Cristo, quem Deus é através de nós, e ter esse sentimento de gratidão que eu já recebi, então agora eu posso dar. Independente se vou receber um muito obrigado ou não,
Deus sabe por que eu estou fazendo e é isso que me move, né? Enquanto muitos estão caminhando para a sociedade do cansaço, Jesus é o que nos diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, amém. Perfeito. Acho que é isso. Professor, obrigado, de verdade. Nossa, com esse versículo acho que não tem maneira melhor de encerrar, né? Poxa, é muito bom ouvir isso. E é isso. Nós não estamos sozinhos. Jesus se encontra lá, disposto a nos aliviar, disposto a compartilhar os fardos e disposto a nos dar um novo tempo de entendimento com o trabalho, de satisfação, de propósito, de entendimento da nossa vocação em qualquer carreira que a gente estiver inserido, né? E obrigado por ter nos ouvido até aqui. Lembra, te desafio a ler o livro, vale muito a pena, tem digital, físico, né? Mas, gente, Deus abençoe, que você seja muito abençoado enquanto você vive aquilo que Deus separou para você, enquanto você faz parte do plano de Deus através do seu serviço, do seu trabalho. Fique bem. Até mais.